Bom dia, boa tarde, boa noite, Darkinhos! Hoje vamos para o nosso quadro Aprendendo com Dark Lentes e vamos falar sobre uma história tão conhecida que todo mundo conhece, que eu acho que já alguém em alguma vez ouviu essa história ou alguém contou para você, que é o Chapeuzinho Vermelho. Como surgiu, de onde veio essa história? Quem foram os primeiros a escrever essa história e a contar essa história? Bom, fazendo pesquisas, essa história surgiu muito antes dos irmãos Grimm ou de Charles Perrault, que eram os grandes contadores de história na época e os grandes escritores também, que são os nomes mais conhecidos. Ela vem de lendas orais, europeias, medievais, contadas por camponeses e avós muito antes de ser escrita. Então essa história já existia muito antes dela ser escrita, ou de ter colocado ela em livros ou de virar um conto de fadas. Essas versões mais antigas eram contos para crianças, mas histórias de advertência, moral, sobrevivência e cheia de simbolismo sobre o perigo, a ingenuidade e a maturidade. A versão mais antiga, oral, camponesa, nessa versão não havia o chapeuzinho vermelho, não havia aquela roupinha vermelha, não havia o capuz vermelho que nós estamos acostumados. Contava apenas a história de uma menina camponesa que levava comida à sua avó. O lobo, ou lobisomem, era o simbolismo dos perigos humanos, especialmente homens maus ou caçadores estranhos. Em algumas versões, o lobo era um homem disfarçado que queria enganar a menininha. O conto servia como um alerta para meninas jovens sobre estranhos e assédios que a gente sofre até hoje. Uma forma simbólica de ensinar prudência. Vocês nunca ouviram aquela história de não converse com estranhos? Não aceita doces estranhos, nem brinquedos. Então, antigamente, a história que se contava era de Chapeuzinho Vermelho. A primeira versão foi escrita em 1697 por Charles Perrault, na França, com o título de Le Petit Chaperon Rouge, ou o que nós conhecemos como o Chapeuzinho Vermelho. Ele deu à menina o famoso capuz vermelho, símbolo que ainda não existia antes. E isso muda muito o sentido da história. O vermelho simboliza sangue, inocência perdida, maturidade, puberdade, sedução e perigo. Vamos lá. Perrault escreve o conto como uma lição moral, com um final não muito feliz. Porque na história de Perrault não existia e nem veio nenhum caçador salvar a menininha. Ela simplesmente foi devorada pelo lobo e não havia caçador para salvá-la. Então na história de Perrault, a história do Chapeuzinho Vermelho é um pouco mais pesada, porque não teve ninguém para salvar a vovó e nem a menininha que foi seduzida pelo lobo mau. E aí no final explica a moral. Cuidado com quem anda seduzindo você. As meninas jovens, especialmente as bonitas e educadas, fazem muito mal em escutar estranhos, pois não é raro que os lobos se pareçam gentis e educados. Os lobos aqui simbolizando os homens. Cuidado. Ou seja, o lobo representa homens manipuladores e predadores. E o conto é uma advertência moral e sexual para jovens da corte francesa, desde aquela época de 1600 e vai bolinha. Já a versão dos irmãos Grimm, que como nós conhecemos, dos filmes, dos contos, dos livros que a gente lê,
É uma história que, após ser ouvida por 200 anos, olha só o tanto que essa história é velha. Depois, os irmãos Grimm decidem reescrevê-la para o público infantil e cristão. Eles mudaram o final, onde surge um caçador para salvar a menina e a sua avó. A menina aprende a obedecer e não sair em caminhos desconhecidos. Chapeuzinho não é apenas um conto de fadas. É uma parábola sobre inocência, perigo, crescimento, sobre como o mal pode se disfarçar de coisas de gentileza, de educação, né? E sobre a necessidade de discernimento e fé no caminho da vida. Então a gente vê que essa história do Chapeuzinho Vermelho é mais profunda do que a gente pensa. E não é uma simples historinha para criança. Essa história, ela tem simbologia e advertências até os dias de hoje, que nos advertem do mal, do perigo, de ser obediente, de ter fé e ter inteligência e esperteza. Essa história é muito essencial até os dias de hoje, para crianças, adolescentes e até para nós adultos. A como não confiar em qualquer pessoa, não se deixar manipular e confiar somente em Jesus. Essa história que os irmãos Grimm escreveram, elas tratam até como se o caçador fosse o próprio Cristo, vindo em salvamento da menina e da sua avó. Então fica aí a história para vocês de como surgiu a história do Chapeuzinho Vermelho. Uma história de advertência e de apelo à obediência das crianças, a não ficarem ouvindo e conversando com estranhos, que hoje os lobos estão em toda parte. Tanto faz na rua, quanto na porta das escolas, quanto na própria internet, que é uma floresta muito mais profunda, densa e escondida como uma floresta normal. Então fique atento aí à sua criança. Fique atento aos seus filhos, ao que eles andam fazendo na internet, em que florestas eles estão entrando. Cuidado com os lobos, porque os lobos aqui representam os predadores. E nós vimos aí o escândalo que teve, nós vimos aí o alerta, até mesmo do Felca. Então fiquem atentos aí. Não só descobrindo como surgiu o Chapeuzinho Vermelho, mas de como é importante esse assunto até os dias de hoje. E o Dark Lens ama vocês, espero que vocês tenham gostado de saber e aprender sobre o Chapeuzinho Vermelho. Ficamos por aqui, até a próxima. Curtam, comentam e falem aí se vocês querem saber de mais de alguma história, barra parábola, barra ensinamento que vocês queiram descobrir por trás dessas fantasias e contos que nos ensinam até os dias de hoje. Ficamos por aqui, tchau!